Bem-vindo ao Discast. Acesse o nosso site e se inscreva. E aí, tudo bem com você? Bom, bem-vindo ao Discast, esse podcast sobre tudo, basicamente. Bom, meu nome é Davi, eu sou o criador do Discast. Eu tenho 14 anos. Bom, ainda não, porque hoje é dia 15 e eu gravei uns 3 podcasts, não sobre isso, mas alguns podcasts eu gravei, mas eu já vou contar que eu tenho 14 anos. Que provavelmente você já vai estar ouvindo depois do dia 22 de abril. Então, meu nome é Davi, eu tenho 14 anos e eu não vou conseguir me contentar em falar que eu tenho 14 anos. Ok, eu decidi fazer esse podcast porque, cara, se você viveu em 2020, provavelmente você sabe que a gente passou pelo coronavírus e que a gente tá em quarentena, em casa, sem poder sair. Na verdade, a gente pode sair, mas aí um caminhão cata a gente. Brincadeira. Mas não tinha nada pra fazer. Então eu decidi gravar o Discast. O nome surgiu de um estalo e eu fui pesquisar. Tipo, eu ia colocar o nome de Untitled ou Sem Título. Porque, cara, pra um podcast geral ia ficar legal, mas já existia. E eu fui pesquisar sobre Discast e não existia nenhum podcast chamado Discast. Então eu gostei do nome, gostei da proposta. E eu já tinha vontade de gravar um podcast assim, desde 2018, no finalzinho de 2018. Uma das maiores inspirações pra mim foi a Maju Trindade, porque eu comecei a ouvir podcast dela, né? E foi bem legal, uma experiência bem legal, porque nem eu conhecia a Maju direito. Nossa, falando assim parece que eu conheço ela, né? Mas eu não conhecia muito a vida dela e descobri e tal, algumas coisas. E eu achei legal fazer um podcast. No entanto que os primeiros episódios de podcast que eu fiz na minha vida foi, tipo, muito plágio dela. Então, eu tô aqui mais para anunciar o que é o Discast, como vai funcionar, como que vai ser, né? Os assuntos que eu vou abordar, no caso, os assuntos seriam reviews de séries, filmes, livros e tal. Falar sobre histórias. Meu cachorro tá latindo aqui, não liga não. Eu vou falar um pouco sobre, também, histórias minhas, histórias que eu vivi, linhas de pensamento filosóficos, biografias de pessoas, eu pretendo fazer também. E entrevistas. No entanto que o primeiro podcast, o primeiro episódio era para ser, depois desse, era para ser uma entrevista que eu ia fazer com um amigo meu, porém, o microfone dele tava meio coisado lá. No entanto que a gente tava tendo aula online e ele não tava conseguindo falar. Então, eu achei por bem a gente fazer depois. Então, talvez eu entreviste algumas pessoas online, então a qualidade não vai ser muito boa, porque a gente não tá podendo sair de casa agora, porque é abril de 2020 e a gente está passando por um vírus chamado coronavírus, ou Covid-19 ou nCoV-19, se você quiser chamar de coronga, não tem problema. Espero que vocês acompanhem, né? Já deixa sua inscrição aí. É só você apertar o botão, você não precisa pagar nada. Bom, se você quiser me mandar dinheiro, eu tô aceitando, mas é brincadeira. E, cara, espero que vocês gostem, de verdade, de coração. Acompanhem. Eu não vou colocar uma didática, tipo, toda terça-feira eu vou estar postando podcast, mas não. Eu vou ver o que vai ser melhor pra mim, mas talvez eu consiga postar um toda semana, né? Que seja quarta, quinta, sexta, domingo, segunda. Eu vou fazendo alguma coisa e vou postar pra vocês. Outras das minhas inspirações também foram o Lusitânia Podcast. Podcast do meu professor. Fala sobre Portugal,
e coisas do tipo. Eu achei bem legal, interessante, porque eu nunca tive um professor que fizesse, tipo, vídeos no YouTube ou até mesmo podcast. E quando eu descobri, eu fiquei de boca aberta e esse professor, ele é muito legal. E ele fala um pouco no Lusitânia, se você não sabe o que é Lusitânia, né? No caso, era um nome antigo de Portugal. Bom, ele vai explicar tudo lá pra você. E vai lá dar uma conferida no podcast dele, muito legal. Achei muito interessante a proposta dele. Vai lá conferir o podcast Lusitânia, dá uma inscrição lá, ajuda ele, que ele vai ajudar a gente também. Então, espero que vocês tenham gostado. Tipo, eu me apresentei aqui pra você, então esse seria um episódio piloto que não contaria como um episódio mesmo. Seria o episódio 000. Então, já deixa sua inscrição. Vai conferir os podcasts que eu tô deixando aí na descrição. Algo caiu. Vai conferir os podcasts que eu tô deixando na descrição. E se inscreve no meu. Se você está assistindo pelos aplicativos de podcast ou de streaming de podcast, no caso Google, Apple Podcasts e Spotify, já se inscreve. Se você quiser baixar, não tem problema. É melhor você baixar porque a qualidade vai ser melhor. Então, já deixa sua inscrição aí. E no YouTube, deixa sua inscrição também no meu canal. E deixa um like aí. Vai ajudar pra caramba. Tchau. Até a próxima.